Festival Aralume, audiobook, da oficina intitulada Elaboração de Arranjos em Música Popular. As aulas foram ministradas pelo professor Ferreira Júnior. A edição e revisão do texto foi realizada por Aleph James Fonseca. A narração é de Evelter Rocha. As aulas foram elaboradas a partir da obra Instrumental Jazz Arranging, A Comprehensive and Practical Guide, da autoria de Mike Tomero e John Wilson. Parte 1. Harmonização a duas partes. A harmonização a duas vozes figura entre os temas mais essenciais e flexíveis na elaboração de arranjos musicais. Essa técnica, largamente empregada tanto na tradição erudita quanto no universo do jazz, disponibiliza ferramentas para transformar melodias singelas, atribuindo-lhes profundidade, riqueza timbrística e identidade própria. Em um arranjo bem construído, a segunda voz não se limita a preencher lacunas sonoras, mas dialoga de maneira ativa com a linha principal, instaurando momentos de tensão, resoluções e mantendo o interesse musical ao longo de toda a composição. 1.1. Notas base, guia e de cor. Compreender a função de cada nota dentro do acorde é crucial para a elaboração de harmonizações bem-sucedidas. As notas fundamentais, tônica e quinta, servem como alicerce harmônico, oferecendo sustentação ao acorde, mas, se usadas isoladamente, podem transmitir uma sensação de neutralidade ou até mesmo de vazio. Por esse motivo, costumam ser combinadas com notas que tragam maior expressividade. Notas guias, como as terças e sétimas, determinam a natureza do acorde. A terça, seja maior ou menor, colore a harmonia com traços de alegria ou melancolia, enquanto a presença da sétima contribui com camadas de tensão e sofisticação. Ao harmonizar, alternar o papel das notas fundamentais como das notas guias favorece o equilíbrio entre estabilidade, dinâmica e emoção. Notas de cor, como a nona, 11ª e 13ª, ampliam ainda mais as opções harmônicas. Em estilos musicais atuais, incorporá-las é essencial para conferir frescor e modernidade aos arranjos. Contudo, é indispensável dosar sua utilização. O excesso dessas notas pode tornar a textura harmônica densa demais ou dificultar a percepção nítida da linha melódica. 1.2. Movimentos melódicos, tipos e implicações. O estudo do movimento entre as duas vozes é central para a criação de arranjos vivos. O movimento paralelo, onde ambas as linhas se deslocam na mesma direção e intervalo, oferece unidade e homogeneidade. Este recurso é popular entre estilos modernos e pode reforçar uma sensação de coesão, especialmente em passagens de acordes repetidos. Já o movimento similar preserva a direção, mas altera os intervalos, trazendo leve variação, sem perder a conexão entre as vozes. O movimento oblíquo, por sua vez, fixa uma voz enquanto a outra se movimenta, criando um foco melódico e estabelecendo pontos de repouso. O movimento contrário, em que as vozes caminham em direções opostas, é considerado por muitos o mais eficaz para se criar independência e contraste. Ao aplicar este recurso, é possível gerar diálogos internos marcantes e evitar redundância sonora. Por exemplo, se a melodia sobe, a harmonia desce e vice-versa, produzindo sensações de expansão ou tensão dramática. Na prática, arranjadores habilidosos alternam entre esses movimentos conforme o contexto musical e os objetivos expressivos. A escolha consciente do tipo de movimento influencia não apenas a textura, mas também a clareza e a dinâmica do arranjo. 1.3. Construção de harmonização, estratégia e análise.
Para construir harmonizações eficazes, o primeiro passo é analisar a melodia, reconhecendo seus pontos estruturais, notas iniciais, finais, notas sustentadas e pontos de tensão ou resolução. Estas notas são, muitas vezes, ideais para inserir notas guias ou de cor, pois definem o caráter harmônico do trecho. Fragmentar a melodia em frases menores permite explorar diferentes opções de harmonização em cada segmento. Por exemplo, uma frase que inicia com uma nota base pode terminar com uma nota de cor, enriquecendo o percurso harmônico. Mudanças temporárias de tonalidade, frequentes no jazz e na música brasileira, desafiam o arranjador a adaptar as escolhas harmônicas sem comprometer a coerência global. Exercícios de harmonização a duas partes frequentemente sugerem experimentar diferentes aproximações para cada frase ou segmento, analisando a eficácia de cada combinação. Assim, cria-se uma paleta de possibilidades a serem exploradas ou combinadas, resultando em arranjos mais criativos e personalizados. 1.4 Intervalos terças e sextas versus quartas e quintas. O uso predominante de terças e sextas mantém a sonoridade tradicional e consonante, mas pode se tornar previsível ao longo de toda a peça. Para evitar monotonia, intervalos como quartas e quintas justas, paralelismos, são introduzidos para gerar texturas alternativas, especialmente em seções de transição ou passagem menos melódicas. No jazz, é comum utilizar quartas justas em planing. Todas as vozes se movem paralelamente em quartas, criando um efeito modal ou etéreo. O planing não deve ser usado de modo excessivo, pois pode obscurecer a direção harmônica tradicional, mas é uma ferramenta poderosa para criar surpresa e variedade. 1.5 Planing e suas aplicações. O planing permite criar seções de textura densa e homogênea, especialmente eficaz em trechos modais ou quando se deseja dar destaque à progressão de acordes. O uso típico é em passagens ascendentes e descendentes, onde as vozes se deslocam juntas, seja em quartas, quintas ou terças, produzindo uma sensação de bloco ou massa sonora. A aplicação deste recurso pode ser ouvida em obras de Debussy, Ravel e também em muitos arranjos modernos de jazz e música popular. Um bom arranjador sabe dosar o planing alternando com outras técnicas, evitando a banalização. Além disso, o planing pode funcionar como um elemento de transição entre diferentes seções da música, proporcionando fluidez e continuidade ao arranjo. É possível utilizar variações rítmicas entre as vozes durante o movimento paralelo, enriquecendo ainda mais o resultado final da obra. Arranjadores experientes exploram inversões e alterações nos acordes durante o planing, criando efeitos de cor e surpresa. Surpresa harmônica. Ao combinar o planing com movimentos opostos entre as vozes, atingem-se níveis elevados de sofisticação, tornando o arranjo mais interessante e menos previsível para o ouvinte. 1.6 Desafios e dicas práticas. Entre os maiores desafios da harmonização a duas partes estão evitar cruzamento excessivo entre as vozes, que pode gerar confusão auditiva. Manter as vozes dentro de seus registros naturais, respeitando a tessitura dos instrumentos ou vozes envolvidas. Cuidar para que as linhas secundárias não ofusquem a melodia principal. É fundamental ouvir constantemente o resultado de cada escolha, com atenção tanto à sonoridade individual como ao contexto do arranjo completo. Parte 2. Contramelodia. O desenvolvimento de contramelodias eleva o arranjo ao patamar da arte composicional. Diferente da harmonização que busca complementar a melodia, a contramelodia propõe uma nova linha independente, que dialoga, tensiona e enriquece a linha principal.
Criar uma boa contramelodia exige sensibilidade para não sobrecarregar a textura musical. É fundamental equilibrar densidade e clareza, permitindo que cada voz mantenha sua identidade sem perder o foco do discurso musical. A escolha de intervalos, o cuidado com as entradas e saídas e o uso de pausas estratégicas contribuem para uma escrita mais refinada. Além disso, explorar diferentes ritmos, articulações e dinâmicas nas contramelodias pode resultar em arranjos ainda mais expressivos e envolventes. Quando bem construída, a contramelodia amplia o universo sonoro da peça, proporcionando ao ouvinte novas camadas de interesse e narrativa musical, criando uma experiência sonora marcante. 2.1 Contraponto, teoria e prática. O contraponto é a arte de combinar duas ou mais linhas melódicas de forma independente, mas coesa. Aprender contraponto exige prática e paciência, pois envolve regras específicas de movimento, resolução de dissonâncias e equilíbrio entre unidade e contraste. Muitos compositores e arranjadores reconhecem a dificuldade do contraponto. Ele tende a ficar em segundo plano diante de habilidades como o parafraseado melódico ou harmonizações verticais. Porém, a habilidade contrapontística é essencial para a criação de arranjos ricos e variados. É o melhor caminho para transformar uma peça de base vertical, acordes, em uma construção viva, orgânica e surpreendente. O estudo do contraponto abrange não apenas as regras tradicionais, herdadas dos mestres do Renascimento e do Barroco, mas também encoraja o desenvolvimento de uma escuta ativa e crítica para seus usos no contexto da música popular. Ao explorar as possibilidades do movimento contrário, paralelo ou oblíquo, o compositor amplia o vocabulário musical e desenvolve maior flexibilidade criativa. A análise de obras clássicas, como as invenções a duas vozes de Bach, revela como o diálogo entre as linhas pode criar tensão, resolução e expressividade sem recorrer ao excesso de elementos harmônicos. Além disso, o contraponto incentiva a experimentação com timbres e texturas, já que a independência entre as vozes permite explorar combinações instrumentais inusitadas. Trabalhar com contraponto aprofunda a compreensão da estrutura musical, promovendo arranjos mais elaborados e mais dinâmicos. Assim, dominar o contraponto não só aprimora a técnica composicional, mas também amplia a capacidade de comunicação musical, tornando cada peça única e memorável. 2.2 Elementos de contraste. O contraste entre melodia e contramelodia pode ser alcançado de diversas formas. Movimento relativo. Privilegiar movimentos contrários. Quando uma linha sobe, a outra desce, ou oblíquos. Uma linha permanece estável, enquanto a outra se move. Atividade rítmica. Criar padrões rítmicos próprios para a contramelodia, evitando que ela apenas imite a melodia principal. Registro. Normalmente, a contramelodia permanece abaixo da melodia, mas pode assumir o registro superior em momentos estratégicos, desde que não prejudique a distinção entre as linhas. Timbre. Escolher instrumentos de timbres distintos potencializa o contraste, mesmo quando as linhas estão próximas em altura. A alternância e combinação desses recursos pode criar arranjos ricos em cor e textura, nos quais cada linha tem sua própria identidade e função dentro do todo. 2.3 Unidade e motivos. Unidade é alcançada pela repetição, variação e desenvolvimento de motivos, pequenos fragmentos rítmico-melódicos que se tornam, a assinatura da peça. O uso de sequências diatônicas ou cromáticas
imitação, aumentação e diminuição são ferramentas poderosas para expandir motivos e criar coesão entre as linhas. A variação contínua desses motivos é fundamental, evita a monotonia e estimula a escutativa da audiência. Técnicas como inversão, melodia invertida, retrogradação, melodia ao contrário, aumentação, valores rítmicos dobrados e diminuição, valores rítmicos reduzidos, multiplicam as possibilidades criativas sem perder o vínculo com o material original. Além disso, a integração de motivos em diferentes vozes pode gerar relações de pergunta e resposta, construindo um diálogo musical. Alterar sutilmente os motivos ao longo da peça contribui para o desenvolvimento estrutural e mantém o interesse do ouvinte. A combinação de unidade e contraste é o que confere profundidade ao arranjo contrapontístico. Por meio do equilíbrio entre repetição e inovação, cada camada musical conquista sua relevância própria, ao mesmo tempo em que fortalece o todo. O domínio desses recursos aprimora não só a técnica, mas também a expressividade e a personalidade de cada composição. 2.4 Etapas para a criação de contramelodias. O processo de criação de contramelodias pode ser dividido em 3 etapas. Análise dos contornos melódicos, ou seja, identificar o perfil da melodia principal, destacando pontos de repouso, tensão e resolução. A contramelodia deve explorar trajetórias diferentes, evitando espelhar o contorno principal. Mapeamento do conteúdo rítmico, reconhecer as células rítmicas predominantes na melodia para criar linhas independentes, alternando densidade e repouso. Identificação de notas-alvo, ou seja, escolher pontos estratégicos para inserir ou omitir notas guias, respeitando o balanço harmônico e evitando sobreposição desnecessária. Essas etapas podem ser testadas isoladamente, por meio de exercícios de escrita e análise, antes de serem aplicadas em peças completas. 2.5 Limitações e possibilidades. Nem toda melodia se presta facilmente ao tratamento contrapontístico. Melodias com muitos movimentos repetitivos, contornos indefinidos ou ritmos harmônicos irregulares podem exigir adaptações, simplificações ou uso de técnicas alternativas. Arranjadores experientes reconhecem essas limitações e buscam soluções criativas para cada caso. Além disso, a instrumentação disponível impõe restrições e aberturas ao trabalho do arranjador. Certas combinações de timbres podem realçar ou obscurecer determinada linha, tornando essencial escolher cuidadosamente quais instrumentos ou vozes irão executar a contramelodia. Às vezes, explorar registros extremos ou utilizar articulações diferenciadas é o caminho para garantir clareza e impacto. Por outro lado, essas limitações podem se transformar em estímulos para a inovação. A busca de soluções diante de obstáculos leva ao desenvolvimento de novas técnicas, como a sobreposição de motivos em diferentes registros ou o uso de recursos não tradicionais, como efeitos percussivos ou técnicas estendidas. Assim, o desafio de trabalhar com restrições se converte em oportunidade de enriquecer o repertório expressivo e ampliar as possibilidades da escrita contrapontística. 2.6 É raro que um bom arranjo a 2 partes utilize apenas um tipo de textura ao longo de toda a peça. A alternância entre uníssono, oitava, paralelismos de quartas e quintas, melodias com harmonia e melodia com contramelodia cria diversidade e mantém o interesse auditivo. O segredo está em saber dosar cada recurso, valorizando o contexto musical e as características da obra.
Além disso, a sobreposição e o contraste entre texturas densas e mais leves podem destacar momentos de maior expressão ou tensão. Por exemplo, iniciar uma sessão de maneira simples e progressivamente adicionar camadas pode criar uma sensação de crescimento dinâmico. Em peças corais, experimentar diferentes combinações de vozes e registros favorece efeitos timbrísticos únicos, enriquecendo o arranjo. Por fim, a escolha consciente de texturas deve dialogar com a intenção estética do arranjo, servindo tanto à expressividade quanto à clareza musical. 2.7 Aplicações práticas e reflexões finais. Para o arranjador dedicado, a prática constante, a escuta atenta de arranjos consagrados e a análise crítica do próprio trabalho são os melhores caminhos para aprimorar a técnica de harmonização e contraponto. O domínio dessas ferramentas amplia o repertório expressivo e diferencia o profissional no universo musical. Além disso, a vivência em diferentes contextos musicais, desde grupos corais até ensembles instrumentais, contribui para o amadurecimento da escuta e da criatividade. Estudar arranjos de diferentes estilos, da música erudita à popular, do jazz ao folclore, permite compreender como os grandes mestres exploram texturas, intervalos e movimentos contrapontísticos para criar efeitos variados. Por exemplo, analisar como Johann Sebastian Bach alterna entre movimento paralelo e movimento contrário, como Heitor Villa-Lobos utiliza o colorido harmônico brasileiro, pode inspirar soluções inovadoras para desafios individuais. A experimentação é outro pilar fundamental. Testar novas combinações, inverter papéis entre vozes, explorar técnicas de imitação ou cânon e até mesmo recorrer a recursos como a improvisação ajudam a forjar uma identidade sonora própria. Exercícios como harmonizar melodias conhecidas de diferentes maneiras, criar variações rítmicas em linhas auxiliares ou compor pequenas peças a duas vozes são práticos e altamente enriquecedores. No processo criativo, é importante manter o equilíbrio entre unidade e contraste. Uma linha de contramelodia interessante deve dialogar com a melodia principal, complementando-a sem competir por protagonismo. O uso de diferentes tipos de movimento, paralelo, contrário, oblíquo e direto, pode ser alternado ao longo da peça para evitar monotonia e destacar momentos expressivos. Buscar clareza nas linhas, evitar cruzamentos excessivos e respeitar o registro de cada instrumento ou voz são princípios essenciais para o resultado limpo e elegante. Também vale ressaltar que, na construção de arranjos, a intenção estética e o contexto da obra devem guiar todas as decisões. Uma canção popular pode exigir uma abordagem mais simples e direta, enquanto uma peça instrumental erudita pode permitir maiores ousadias contrapontísticas. Adaptar-se ao público-alvo, ao nível técnico dos intérpretes e ao propósito do arranjo faz parte da sensibilidade artística do arranjador. Em suma, a arte de harmonizar e criar contramelodias exige sensibilidade criativa e conhecimento teórico. O equilíbrio entre unidade e contraste, a exploração consciente dos diferentes tipos de movimento, a riqueza dos motivos e a clareza das linhas são os pilares para construir arranjos originais, expressivos e memoráveis. Que este material sirva como guia prático e inspiração para novas experimentações e conquistas musicais. Que cada desafio enfrentado se torne uma oportunidade de crescimento e que o prazer de criar sonoridades continue sendo a principal motivação na trajetória musical de cada arranjador. Fim.